Economia versus saúde, esse dilema vem gerando discussões em todas as esferas sociais. Há quem critique o isolamento social e defenda a suspensão desta medida como forma de preservar a economia e os empregos. Há também quem preze pela quarentena e diga que o melhor caminho para a recuperação econômica seja o controle desta pandemia. Mas, afinal, qual é a melhor saída? Para falar sobre isso, nós recebemos o educador financeiro Moisés Silva Martins. Tudo bem, Moisés? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado de estar aqui. Boa tarde a todos. A gente que agradece. Como que o coronavírus tem impactado a economia e de uma forma geral? Olha, a economia, ela depende do movimento, né? Se nós estamos com o comércio todo fechado e alguma coisa parecida, então nós estamos trabalhando menos, recolhendo menos, portanto isso pode trazer grandes problemas para o país. Então o impacto desse coronavírus, ele é realmente muito grande na economia. A quarentena e esse comércio fechado, a gente pode falar que pode quebrar o país? Olha, quebrar não. Isso não, porque na verdade quebrar é uma coisa muito forte, mas ele reduz. Mas como não é o país, é o mundo, então você acaba dizendo o seguinte, que é melhor nesse momento então a precaução. Então é preciso tomar bastante cuidado, porque a economia é ruim para o Brasil, mas é ruim para todos. Principalmente para o país onde nós vivemos de insumo dos outros. Então, quando nós falamos em quebrar, é muito forte, mas ele vai reduzir e vai trazer uma recessão. Muitas pessoas comentam que se esse isolamento continuar, se o comércio continuar fechado, o pobre vai ficar cada vez mais pobre e não vai ter o que comer. Isso é verdade? Não, a ideia, na verdade, é reinventar. Os serviços, eles estão bastante prejudicados, mas nós precisamos agora entender que nós também precisamos produzir. E produzir em época normal é uma coisa, e produzir em época de coronavírus você precisa reinventar. Então a reinvenção nesse momento é o seguinte, você precisa consumir só o que é necessário, você precisa participar então de todo o movimento que está aí, mas levando em consideração que sejamos um pouco otimistas, a recessão está aí, mas não é a primeira, desde a Primeira Guerra Mundial que sempre trouxe esses problemas. Então, existe saída sim. Tem uma pergunta já de um telespectador, a linha de crédito para pequenas e médias empresas anunciada pelo governo pode ajudar essas empresas a se reerguerem nesse momento? Olha, é muito pouco, né? Quando você imagina a quantidade que eles estão oferecendo, é muito pouco, porque eles anunciam uma taxa de juros de 2,9 até 3,5. Na verdade, essa taxa de juros, quando você vem numa situação inflacionária, ela é pequena, mas é pequena pelo que vínhamos acontecendo. Nesse momento, ela é muito alta. Então, nós precisamos que o governo melhore isso. Nós precisamos que o governo dê uma quantidade maior de dinheiro, prazos maiores e assim por diante, e, se possível, um subsídio para todos esses trabalhadores. Moisés, e como que os profissionais autônomos devem proceder agora nessa situação? Olha, a reinvenção. Ele precisa ser um empreendedor nesse caso. A própria universidade, todas elas vêm há 5 anos falando em empreendedorismo. Chegou a hora. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente vai à manicure. Como é que essa pessoa está vivendo para trabalhar? Ela precisa reinventar. E aí a gente teria um monte de ideias para falar. Por exemplo, o rapaz do aplicativo, do carro. Então, como é que ele faz? Ele tem que isolar o paciente? E essa pessoa que faz a manicure, como é que ela faz para isolar? Então, tudo isso tem ideia. Então, agora chegou a hora dos cursos técnicos e também do empreendedorismo tomar conta e mostrar para que eles estão aí. É o momento, então, de agir com um pouquinho mais de criatividade. Nesse momento, a criatividade é a parte mais importante que nós temos. Outra pergunta, o auxílio emergencial de R$600 aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa pode ser uma boa saída? Olha, durante esses 3 meses, como foi aprovado ontem, ele parece-me que é excelente. Mas e daqui a 3 meses?
Alguns dias eu falei aqui nesse programa dizendo o seguinte, que o Fundo de Garantia poderia ser benéfico ou não. Já foi feito o Fundo de Garantia, já desapareceu. A intenção do governo é não parar a economia. Então ele é benéfico durante esses 3 meses, mas durante esses 3 meses é preciso que o governo reinvente, é preciso que o trabalhador reinvente, porque senão voltamos tudo a estaca zero. Fica, então, o mesmo apelo, vamos dizer assim, para os demais trabalhadores e profissionais. Eles devem proceder, nesse momento, dessa forma, se reinventando. Exatamente. Ele tem que ser criativo, ele tem que entender, e nesse momento todos têm que trabalhar e imaginar o seguinte, aquele grande sonho dele, vamos adiar um pouquinho. Vou perguntar para o Moisés, tem uma ideia de empreendedorismo? O que dá para fazer nessa época? Olha, Hortência, você sabe que isso são vários, né? O que pode ser feito? Vamos pensar uma pessoa que trabalha com marmitex, como nós estamos falando aqui agora. Ele vai em um prédio, imediatamente ele faz um contato com todos naquele dia. Naquele dia ele já entrega ali praticamente no mínimo 10 ou 15 marmitex ali. Essa é uma ideia. Então você já imaginou uma pessoa que então a manicure que não pode ter um contato direto, então o que ela deve fazer? Sabe aquela ideia do caixa de banco antigo que você chegava e conversava pelo... Coloca a mão ali e a pessoa trabalha do outro lado, né? E isso, o motorista de aplicativo, então, ele pode isolar ele e a outra pessoa que vai atrás imediatamente, porque ele já pagou aquilo pelo cartão, não tem problema. E além de tudo é uma coisa segura. Então, por aí, né, a gente poderia passar aí pelo menos uns 30 ou 40 exemplos nos quais a pessoa se dá bem e consegue vencer esse período de quarentena. Tem uma pergunta aqui da Beatriz, é uma boa hora para continuar investindo em renda fixa, Selic ou deixar na poupança, pois o investimento está em rendimento negativo? Então, né, ela me liga com o lado financeiro, né? Então eu quero dizer para ela que nesse momento é assim, onde está deve ficar. Não devemos estar pulando de galho em galho, que nós nem sabemos o que vai acontecer. Está na poupança? Deixa na poupança. Está na Selic? Fica na Selic. Onde estiver, vamos deixar passar esse período, ok? Há risco de uma recessão global causada pela pandemia? Olha, quando nós falamos de um risco global, isso não existe. Não existe porque sempre tem alguém mais forte do que o outro, que isso é ruim. Se todos nós fôssemos iguais financeiramente, tudo seria melhor. Ou tudo ruim, ou tudo bom. Na verdade, o risco é para os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, ou então aqueles que têm a dificuldade maior. Então, na verdade, o risco não existe. O que existe, na verdade, é que aquele que é pobre, como diz a música, continuará cada vez mais pobre. Exatamente. Para encerrar a pergunta do Marcos, ele gostaria de saber, a esposa trabalha como manicure autônoma, ela recolhe o INSS, tem direito aos R$600 do governo? Tem, e ela poderá ficar, inclusive, os 3 meses sem recolher o INSS dela. É um benefício do governo, né? Todos esses benefícios que nós temos aí, todos esses benefícios, eles são excelentes, mas eles deveriam ser aumentados, porque o país tem condição para isso, né? O que me assusta é que esses benefícios serão cobrados no futuro, mas nesse momento, para passar esse período, eu acho que está tudo bem. Obrigada, Moisés. Volte um abraço, sempre que precisar estou aqui. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. E amanhã tem mais Band Mulher à 1 da tarde. Eu te espero. Combinado? Que você tenha uma excelente tarde. Fique em casa por você, por quem você ama, por nós. Nós estamos aqui trabalhando para levar informação e entretenimento para você todos os dias com muito carinho. Beijos. Até amanhã. Tchau.